Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início neste culto, nós vamos então ter uma palavra de oração para pedirmos a orientação, a direção do Senhor Deus para este culto, para este trabalho, e também agradecer a Ele por todas as bênçãos recebidas e também pedir perdão pelas nossas falhas, né? Vamos falar com o Pai Criador. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos mais uma vez unidos em espírito e em verdade, ó Pai, ao redor da tua santa palavra. E pedimos nesse instante o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e agradecemos ao Senhor pela vida, pelas vitórias alcançadas, pelos livramentos, pelas bênçãos que recebemos a cada instante, ó Pai. Agradecemos agora também por este momento de adoração, momento de louvor, de oração, de ouvirmos a tua santa palavra. Abençoa os teus filhos nesta hora, ó Pai. Abençoa cada um, dando a bênção e a paz, alegria no coração, paz, descanso, saúde. É o que pedimos nesse instante em favor de todo o teu povo, no nome santo
e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler as Escrituras na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e começaremos com o versículo 12. Bem, nós vamos hoje, conforme havíamos anunciado no culto anterior, vamos ter a parte de louvores, um pouquinho diferenciada, não é? Como é de costume. Então, o primeiro hino que será cantado será o hino Amai-vos, cantado pela irmã Isabel, Stephanie, Rebeca e Júlia, do Tabernáculo da Fé de Santa Bárbara do Oeste, não é? O segundo hino será Caminho Ideal. É um hino cantado por um grupo de crianças também. Isso faz tempo, né? Então, as crianças já estão jovens agora, não é? E o terceiro hino será A Doce Esperança, cantado pelo irmão José Paião e pela irmã Lurdinha Paião Cesareto, não é? E o quarto hino será Igrejinha da Roça, cantado pelo irmão José Paião e pela irmã Stephanie Paião, sua filha, não é? Então nós vamos ouvir esses louvores e depois dos louvores, então nós leremos a palavra de Deus. Amai
amém. Graças a Deus, não é? Agora nós vamos ler a palavra de Deus, não é? E depois prosseguirmos com a leitura da mensagem Fé Perfeita e irmos extraindo para nós as bênçãos através da palavra, porque já que o profeta Irmão Brana disse que nós nos tornamos a palavra à medida que ouvimos a palavra e cremos nela. Então, vamos aqui primeiro nós gostaríamos de orar, não é? Já que estamos seguindo assim essa norma de orar antes da leitura da palavra, então nós já encontramos aqui na Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, e agora nós vamos ter mais uma palavra de oração, e essa oração é intercessória, conforme temos feito, né, de costume. Vamos orar uns pelos outros, agradecer a Deus também pelas bênçãos que Ele tem concedido, e assim sucessivamente, não é? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais estes momentos aqui no culto e pelos hinos bonitos que acabamos de ouvir também. E agora, Senhor Deus, que já estamos com a palavra de Deus aberta diante de nós, mas nós gostaríamos de pedir ao Senhor, antes da leitura da palavra, que o Senhor abra para nós, que o Espírito Santo nos traga a inspiração, a mesma inspiração que estava no homem do Senhor, quando escreveu essas palavras inspiradas, que essa mesma inspiração possa estar também em nós, para que assim possamos ligar exatamente no mesmo espírito que eles estavam e recebermos as bênçãos, porque a palavra, ela produz aquilo para que ela tem sido enviada. E nós também pedimos as bênçãos do Senhor em favor das pessoas, das famílias, dos enfermos, seja quem for que esteja enfermo e que esteja sendo lembrado nessa hora por um dos irmãos, por uma das irmãs. Então, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe, que cure, que dê vitória. Nós estamos nos lembrando nesse instante da nossa irmãzinha Alaide, mãe da irmã Adriana, Senhor. E ela já está com 94 anos. E nós pedimos saúde para a tua filha, Senhor Deus. Bênçãos para aquela família e para todas as pessoas que estejam necessitadas nesse instante, que estejam enfermas, mesmo que não tenha sido enviado um pedido, mas nós pedimos humildemente em favor delas. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor possa receber a nossa oração no trono da sua graça, não é? Vamos ler então a partir do parágrafo 12, do versículo 12, não é? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa palavra. E nós vamos aqui então agora darmos continuidade na mensagem Fé Perfeita, começando a partir do parágrafo 88. Vamos aqui então. Há pouco houve um caso de uma senhora aqui em Louisville que havia sido cristã por muitos anos, porém se enamorou de um homem que tinha
apenas 2 anos de cristão. Estavam enamorados e se casaram, porque tinham essa confiança um no outro. Então a mulher disse a seu esposo: olha, querido, deve ser muito difícil para você sendo um cristão novo, uma vez que tens tido que passar por lugares tão maus. Antes ele bebia muito, suponho que possivelmente terás tentações muito grandes, porém quero que saibas isto: se chegares a cair em alguma tentação, não fiques fora de casa. Volte aqui, porque estarei te esperando para te ajudar em oração, até que obtenhas a vitória. Ficarei contigo, porque quando me casei contigo, o fiz porque te amo, e não me importa o que hajas sido, nem o que sejas, de todas as maneiras te amo. Amém. Então, na escritura que nós lemos, está escrito lá que agora nós vemos a Deus, compreendemos as coisas espirituais como se fosse olhando num espelho. Mas logo nós veremos como realmente é, como Ele é e como as coisas espirituais realmente são, não é? E aí ele diz, São Paulo, né, disse: e agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas de todas as 3, o amor é o maior, não é? Então, porque se nós amamos a Deus, e porque são vice-versa também, né? Se nós amamos a Deus, jamais duvidaremos de sua palavra. E realmente, se Deus nos ama como Ele ama, né, então Ele não se importará com as nossas fraquezas. Quando a gente fala isso, parece que pode querer abrir um campo assim para nós termos uma vida da maneira que quisermos, sem observarmos a palavra de Deus, sem observarmos a vontade de Deus, e que estará tudo bem. E uma certa vez alguém disse assim: então, irmão Brana, quer dizer que se eu tiver o batismo com o Espírito Santo, eu poderei fazer o que eu quiser? O profeta disse: sim, perfeitamente você poderá fazer o que você quiser se você tiver o batismo com o Espírito Santo, e você nunca se perderá, né? Aí o profeta continua, ele diz: só que eu te asseguro que você jamais fará algo que desagrade ao Senhor Jesus Cristo. Então fechou a questão, né? Porque se nós amamos ao Senhor, jamais nós duvidaremos de sua palavra, do que ele disse. E se ele nos ama, como nós sempre professamos que ele nos ama, e com certeza é verdade, é realidade, né? Então, se ele nos ama, ele jamais te lançará fora, mesmo que você falhasse, mesmo que você errasse, porque é diferente pecado voluntário e uma falha, um erro. Então ele jamais nos lançaria fora por causa daquela falha, porque você jamais fez aquilo de uma forma voluntária, né? Então é isso aqui, é mais ou menos o exemplo que ele está dando aqui da irmã que disse a seu esposo. Ela era crente, naturalmente, talvez desde criança, né? Desde garotinha, e o rapaz havia se convertido fazia apenas 2 anos, e ela disse isso para ele: querido, pode ser que não seja tão fácil para você permanecer como cristão, sendo que você está tão novo na fé, não é? Mas eu quero combinar uma coisa com você.
Se você, por um acaso, cair em alguma tentação, não fique fora de casa. Volte para casa, que eu sempre estarei aqui pronta para te ajudar em oração, para te demonstrar o amor que realmente existe entre nós. Isso é muito maravilhoso, nós pensarmos nisto, porque, antes de darmos prosseguimento, vamos comentar um pouco sobre essas coisas, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa comete certas falhas e depois sabe o que ela faz? Ela fica fora de casa. Ela não volta mais para casa. Mas que casa? A casa do Pai. A igreja, não é? Ela não volta mais, ela fica arredia, ela cometeu alguns erros, algumas falhas, e agora ela não volta mais porque ela tem consciência que errou. Ela sabe que não deveria ter feito aquilo e ela fica fora. Então o conselho da irmã é esse: não fique fora. Volte para a casa do Pai. Se na casa do Pai é difícil, longe da casa do Pai é muito pior. Nós temos o exemplo do filho pródigo. Quem sabe algum irmão, alguma irmã, algum jovem que esteja nessa condição, deve ter cometido alguma falha, algum erro, algum desencontro, né, no caminho, e agora não tem coragem de voltar para a casa do Pai. Não faça isso. Volte para a casa do Pai. Ele está com os braços abertos. Olha que exemplo lindo, maravilhoso, que o Senhor Jesus Cristo deu ali em Lucas 15, né, se não me falha a memória, o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo era o mais jovem e tinha o seu irmão, né? A Bíblia não denomina eles por nomes, mas chama-o de filho pródigo e chama o outro o mais velho. O mais velho era trabalhador, assim, mais cabeça no lugar, né? E o mais novo, talvez seja uma parábola que o Senhor Jesus Cristo quis mostrar para comparar a condição, né, da juventude, dos jovens, que às vezes não tem muito, vamos usar uma expressão um pouquinho caipira, não tem muito juízo, né? Às vezes o moço, a moça, a garota, o garoto não tem muito juízo e comete algumas falhas, alguns erros, e depois fica longe da casa do Pai, por motivo da vergonha. Eu não tenho coragem de voltar. Não faça isto. Não façamos isto, na verdade. Voltemos, porque o exemplo do filho pródigo está ali. Se nós não voltarmos por bem, né, pelo amor, como dizem, é um dito que se fala muito no meio dos crentes. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Um dito. Então, quer dizer, se nós que somos filhos pródigos não voltarmos assim, voluntariamente, por amor, de todas as maneiras nós voltaremos pela dor. Porque somos filhos. É certo que o Senhor estava falando de filho. O Senhor Jesus Cristo, quando fez a parábola, ele estava falando de filho. E aí nós vemos ali aquele quadro tão maravilhoso que os evangelistas gostam muito de pregar, né, para evangelizar, né? E o filho foi embora, disse: dá a minha parte que me cabe e eu vou, porque eu tenho esse direito. E Deus deu, aliás, o Pai deu, porque ele não negou a ele o direito. Mas ficar na casa do Pai seria tão melhor para ele. E ele foi. Ele gastou toda a sua herança, sua riqueza. E aquilo, como é uma metáfora, quem sabe ele foi com saúde e voltou doente. Quem sabe ele voltou livre de tantas coisas, de tantos problemas, e voltou carregado de problemas. Quem sabe ele se casou por lá com pessoas incrédulas, ou ela, né? Arrumou um cônjuge que não era da fé. E o profeta disse assim: meu irmão,
que o Senhor Jesus Cristo está falando contigo agora, porque isso não foi programado. Quando você se casa com uma pessoa de fé diferente, uma pessoa incrédula, você está fazendo uma coisa maligna, disse o irmão Branham. Não perca isso, essa é a tua chance de não errar. Porque de todas as maneiras você vai voltar. Mas você vai voltar machucado. Você vai voltar marcado. Você era tão inocente, era tão simples, era tão verdadeiro, e vai voltar machucado, vai voltar marcado. Lembra disso, lá para onde ele foi, ele tinha mulheres, ele tinha tudo que ele queria lá, porque ele tinha dinheiro, mas as outras pessoas, ele era um desinformado. Esse moço, filho pródigo, ele era um desinformado. Ele era inexperiente, ele era inocente, ele não sabia que o mundo é malvado, que o mundo é perverso. E ele pensou que tendo dinheiro ele teria todas as mulheres ao seu lado, não é? Quando quisesse, e amigos, mas não é assim, o mundo não é assim, o mundo é perverso, o mundo é cruel. Eles queriam somente o dinheiro que ele tinha. Eles não tinham amor nele. Quem tinha amor nele era o velho pai que estava lá em casa. Quem sabe quantas orações aquele velho pai não fez, não é? Aquele velho pai chorava, quem sabe, oh meu Deus, como será que está o meu filho, Senhor? Traga-o de volta. Não deixe ele morrer por aí. Quem sabe, não é? Porque a parábola é muito resumida, mas nós podemos ampliar isso. Como o irmão Branham, quando contou a história de Zaqueu, ele fez um quadro assim, bonito, né? Quem sabe o pai do filho pródigo orava e chorava de saudade. Lá sim que estava o verdadeiro amor. O amor de Deus por aquele moço. Mas ia chegar a sua hora, com certeza. Ia chegar a hora dele, porque quando ele gastou todo o dinheiro, não tinha mais mulheres, prostitutas, não tinha mais amigos, porque ninguém o amava, eles estavam interessados apenas nas suas riquezas, no seu dinheiro. E aí o que aconteceu com ele? Foi pastorear porcos. Você já pensou cuidar de porcos? Porco gosta de lama. Porco gosta de comer sujeira, comer porcariada. E ele tinha que tomar conta deles. Não adiantaria nada dizer para o porco, não faça isso, não entra nessa lama aí, não coma essa porcaria. Não adiantava nada, eles o fariam da mesma maneira. E aí a Bíblia diz que ele tinha tanta fome, ele não tinha dinheiro, não é, como antes, e ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Essa expressão bolotas ficou tão assim popular na linguagem dos crentes. O fulano foi comer bolota de porco, quer dizer, foi para o mundo, não é? Vai comer bolotas. Oh, meu Deus, mas por que você está comendo bolota se na casa do pai tem tanto alimento? Foi o que ele disse depois, quando ele caiu em si, que ele viu que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, não tinha para onde ir. Ele disse, oh, meu Deus, na casa do meu pai tem pão em abundância. Quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância e eu aqui morrendo de fome? Mas no sangue, nas veias dele corria o sangue do pai dele. Aleluia. Eu percebo que o Espírito Santo tem mudado um pouco a linha hoje aqui. Nas veias desse moço ainda corria o sangue do pai, a natureza do pai. Aleluia, a natureza de ser correto, de ser sério, de ser verdadeiro, mas o mundo o enganou. Mas ele teve a sorte que Deus lhe deu
E ele disse: quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti perante o céu, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas trata-me como um dos teus jornaleiros, Pai. Trata-me como um dos teus servos. Irmão Brana, profeta de Deus, diz que nós não somos servos, nós somos filhos. Mas Deus tem os seus servos também. Você sabia disso? Israel são os servos de Deus. E nós, gentios, a noiva gentia, são filhos de Deus. E ele disse: mas eu vou voltar para minha casa, levantar-me-ei, vou abandonar esses porcos aqui sujos, imundos, falador de besteira, mente suja, que não crê em Deus, não sabe nada sobre profeta, não sabe nada sobre Bíblia, não sabe nada sobre Deus. Eu vou abandonar esses porcos. E juntamente abandonarei também seus alimentos. Que porco, quando come bolota, ele fica satisfeito. Mas a Bíblia não disse que ele comia não, viu? A Bíblia diz que ele desejava. Chegou a desejar, mas por causa da circunstância da fome. A Bíblia não diz, não, na parábola, que ele comia as bolotas dos porcos. A Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago, mas era circunstancialmente, porque ele estava com fome. Aleluia. Ele estava com fome, mas ele disse: não, não vou comer essas bolotas, não. Vou me levantar e irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá, se precisar, ajoelho no chão. Se é precisar, eu ponho a cara, desculpa a expressão, a cara, o rosto no chão. Eu me ajoelho nos pés dele, do meu pai. Eu beijo os pés dele, se for preciso. Mas eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o Senhor e também contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se o Senhor me tratar pelo menos como um dos teus jornaleiros, porque o pai era justo. O pai não era um senhor de escravos maligno. Ele era justo, ele tratava os jornaleiros com dignidade, os servos dele. Então, pai, eu não sou digno de ser o teu filho mais. Mas se o Senhor me tratar como, pelo menos como um servo, eu já vou ficar satisfeito. Esses dias, uma irmã que ficou fora da mensagem por uns 20 anos, ela voltou para a comunhão. Ela está tomando a Santa Ceia. Ela está abençoada. Ela está feliz, né? E ela disse assim: nem que seja para eu ser uma serva, para lavar o chão da casa da noiva, do palácio da noiva, né? Nem que seja para ser isso, mas eu quero ficar junto com esse povo. Eu quero voltar para a casa do Pai. E ela voltou. E o Senhor Deus não quer que os seus filhos virem escravos, virem servos. Jamais ele faria isso. Continuava sendo filho. O filho pródigo continuava sendo filho. E parece que eu vejo assim, né, nas minhas imaginações, parece que eu vejo o pai velhinho já assim, com seus cabelos brancos, né, com a saudade do filho dele. O amor não acabou, né? Com aquela saudade, ele saía assim, quem sabe, na porta, no alpendre da casa, que dava para o lado da estrada, né? Quem sabe a estrada tinha uma curva assim, lá longe. Mas até onde sua vista alcançava, ele olhava, falava: oh meu Deus, se ele viesse hoje, se meu filho viesse hoje. Você sabe que Deus
tem mais vontade que você volte para casa do que você mesmo que está sofrendo. Ele sofre mais com a sua ausência. Mas ele não perde nenhum filho. Deus não perde nenhum eleito. Aleluia. Então parece que eu vejo aquele pobre homem assim, olhava até sua vista não alcançar mais. Não, não foi hoje. Hoje ele não veio. Passou, ficou de tarde, ficou de noite. O velhinho ia dormir, não é? No outro dia ele pensava, quem sabe não seja hoje que ele volte. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe não seja hoje que ele vai voltar, né? E todos os dias parece que eu posso ver esse velhinho ali olhando, com a vista longe. Mas que coisa. Mas lá onde o filho dele estava sendo feita uma obra no coração dele, da alma dele. A alma dele estava desejando voltar para casa. Aleluia. A alma dele estava querendo voltar para casa. O pai estava desejando que ele voltasse e a alma dele começou a sentir alguma coisa. Começou a lembrar do amor do pai, né? Ele me amou tanto que ele não negou meu direito de sair. Ele deixou que eu saísse, para eu saber por que não devia ter saído, por que eu não devia ter desobedecido. Aleluia. E aí, um certo dia, o velhinho, como todos os dias, se levantava, quem sabe ficava horas sentado ali no alpendre, olhando para o horizonte, lembrando no filho. O outro rapaz estava trabalhando lá, na roça, ajudando o pai. Não saiu de casa, né? Não desperdiçou a herança. Muito trabalhador. É um tipo, vocês podem saber que é um tipo, né, de Esaú e Jacó, né? Vocês me desculpem, tá? Por favor. Um tipo de Jacó e Esaú. Trabalhador, o mais velho, né? Aí, um certo dia, o velhinho sentado lá, parece que eu estou vendo, né? Ele sentado ali assim, olhando, com a vista longe, no horizonte. De repente, oh meu Deus, será que é uma pessoa que vem vindo? Parece que é uma pessoa. Quem será, né? Ai, meu Deus. Será ele? Será ele que está voltando? Será meu filho que está voltando? Oh, meu Deus. Parece que eu sinto assim que o coração do velhinho começou a bater mais forte. Cuidado, irmão. Não vai ter um problema de coração, não, viu? O coração dele começou a bater mais forte, foi chegando mais perto. Falou, não pode ser ele. Ele é tão bonito, né? Cabelo ondulado, né? Pele boa, roupas boas que ele levou. Não pode ser ele. Aquilo é um mendigo. Talvez seja um andarilho que vem vindo, né? Você está acompanhando comigo, não está? Não está acompanhando comigo essa imaginação? Não está sim, né? Aí ele foi chegando mais perto, mais perto. Quem sabe o velhinho começou já a ver a feição, falou, não, ele até parece com meu filho, mas não pode ser ele, esse aí é um mendigo, é um andarilho. Aí quando foi chegando mais perto, oh meu Deus, aleluia Senhor, aleluia meu Deus. Vocês sabem que eu estou falando com experiência própria, né? Alguém que já conhece a minha história sabe. Eu estou falando com experiência própria. Aleluia, foi chegando. O menino, o rapaz, né? Viu o pai lá. E já sabia que era ele. O pai demorou mais um pouco porque ele estava muito desfigurado, muito barbudo, muito sujo, muito fedorento. Porque o mundo é fedido, né? O mundo é cheio de maus cheiros, de maus odores, e pega no crente desviado.
Os maus odores, os fedores do mundo pega no crente desviado, no filho de Deus desviado. Pega, voltou fedorento. Onde que ele ia se banhar, né? Se ele vivia junto com os porcos, o fedor dos porcos estava nele. E foi chegando, e falou, bom, ele vem vindo aqui na direção da porteira, né? Ele está vindo na direção da porteira, ele não vai embora direto pela estrada, não, ele está vindo na direção da porteira. Atravessou a porteira, né? Abriu a porteira, entrou e chegou. Quando chegou bem pertinho assim, ó, quem sabe o velhinho já não estava enxergando muito bem também, que nem algum outro velhinho aí, né? Falou assim, é ele, é meu filho, meu Deus, ele voltou, meu Pai do céu, aleluia. E o filho então se lançou ali aos pés do pai. A Bíblia fala que o pai abraçou ele, não é? Mas nós estamos fazendo um quadro, né? Se lançou, pai, oh meu pai, eu não sou digno, meu pai, de ser chamado teu filho. Mas se o senhor me aceitar para morar de volta aqui, eu gastei tudo. Eu cantava bonito na igreja, né? Eu gastei tudo lá no mundo. Eu orava, eu dava testemunho bonito, pregava até alguma mensagenzinha, né? Perdi tudo, pai. Eu não tenho mais nada. Mas se o senhor me aceitar para morar aqui, nessa casa do senhor aqui, nem que o senhor me dê um ranchinho lá no fundo, ali, um cantinho ali, eu moro lá no ranchinho, mas eu quero ficar aqui, junto com a família de novo. Foi isso que a irmã falou, né? Aí o que aconteceu? O pai falou, misericórdia, esse menino aqui estava morto, e ele viveu de novo. Falou para os servos, né? Que lá tinha servo, né? Falou, olha, vocês levam ele para lá, providencia para ele se barbear, para ele tomar banho, cortar o cabelo, e pega uma roupa nova, limpa do outro irmão aí, mais velho, né? Pega uma roupa aí para ele, e veste ele, e já manda providenciar para matar o novilho aí cevado, o novilho mais cevado, mais bonito que tem aí, mata e faça uma festa. Eu quero que faça uma festa, porque eu estou contente. Aleluia. O pai disse, meu coração está alegre, está feliz, está contente, porque esse meu filho aqui, para mim ele estava morto, mas ele não morreu não. Ele voltou com vida. Tudo que importava para o Senhor, para o pai, era o filho ter voltado com vida. Ô irmão, tudo que importa para o Senhor é você ter voltado com vida, é você voltar com vida, nem que ser tudo esfolado, nem que ser tudo machucado, mas com tanto que está vivo, porque Ele cura as nossas feridas depois, Ele cura as feridas, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele vai curar as feridas, com certeza. O importante é que você voltou. Aí quando chegou o mais velho, né, você já sabe, né? Chegou o filho mais velho da roça, trabalhador, honesto, de caráter, de brio. Escutou aquela festa. Falou assim, chamou um criado, né, um servo. Falou assim, que festa é essa que eu estou escutando aí? Um barulho de música e tudo, cheiro de churrasco. O que aconteceu aí? Aí o criado falou assim, não, é que o seu irmão mais novo, quem sabe o criado seja aquele criado antigo que mora a vida inteira no patrão, que o patrão era bom, né? Então, morava ali a vida inteira, conheceu o moleque quando nasceu e tudo, né? Falou pro irmão dele, falou, não, é que seu irmão voltou. Desculpa que quando eu fico inspirado, começo a esquecer de falar português correto, viu? Né? Mas eu vou tentar falar, né? Seu irmão voltou. Ah, é? Aquele descabeceado voltou, é? E agora meu pai tá fazendo festa para ele, é? Para mim ele nunca faz festa, né? Para gastar, fazer um cabrito aí, matar um cabrito para
assar para comer com os meus amigos. Para mim ele nunca faz, né? Agora vai fazer para esse descabeceado que gastou toda a herança, né? Ficou lá, amuado, lá fora. O irmão mais velho. Você quer, agora que eu quero ver aqui uma pergunta aqui, vai colocar você no canto da parede, agora. Coloca qualquer um no canto da parede. Você quer ser o irmão mais velho ou quer ser o filho pródigo? E agora? Né? Olha, eu vou falar para você a verdade, hein? Eu acho que é melhor ser o filho pródigo. Né? Porque o irmão mais velho não queria mais que o filho voltasse, não. Aqui é minha casa agora, quem manda aqui sou eu. Meu Deus do céu, né? Eu não programei pregar isso, o Espírito Santo é testemunha, mas eu estava conversando com uma irmã Adriana que veio na nossa casa na parte da tarde, ontem, né? Ela veio e eu ainda comentei isso com ela, e o Espírito Santo, em cuja presença nós estamos, sabe que isso não foi a propósito. A irmã Adriana, se estiver ouvindo, lembra do que eu disse, que a pessoa depois queria que nós não conseguíssemos ficar na mensagem. Queria provar por toda a lei, por A mais B, que nós não íamos conseguir permanecer na mensagem. Aleluia! Olha só o irmão mais velho lá, né? Aí o pai foi lá e foi falar com meu filho. Você sempre tem estado comigo. Você tem o seu galardão. Você nunca abandonou o seu pai, né? Você nunca gastou, não desperdiçou dinheiro, nada. Mas você está sempre comigo aqui. O que é meu é seu. Você já tem tudo. Mas esse seu irmão aí, ele, na verdade, teve uma experiência muito terrível, muito triste. Ele teve a experiência de nos ter abandonado. Mas ele estava como morto, mas ele não morreu, ele está vivo. Você não está contente do irmão ter voltado para a igreja? Você não está contente do irmão não ter morrido lá no mundo? Não ter se desviado, a fé dele não ter morrido? Você não está contente, irmã? Irmão, não sejamos o filho mais velho, não. Que fica moado porque o outro está tentando se salvar, porque o outro pecador, o outro descabeceado, o outro que se desviou, está tentando se salvar. Não sejamos o irmão mais velho, não. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Na escritura que nós lemos, fala sobre a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Aleluia. E você ama o pior desgraçado que tem. Que não tem nenhuma dignidade. O amor de Deus. Deus é assim. Deus ama o maior desgraçado que existe no mundo. Ele ama. Você pergunta assim, mas ele ama aquele mendigo que não vai na igreja? Ama. Ele ama todos nós, e nós não somos melhores do que aquele mendigo. Essa é a verdade. Nós temos é que dar graças a Deus. Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque eu não estou naquela condição dele. Isso é que é amor. A maior das três coisas da fé, da esperança, é o amor. Aleluia. O amor. Então, agora nós já estamos quase a ponto de termos que parar, mas vamos aqui, né? Vocês me desculpem, a gente quer fazer um culto assim, na ética, bem ereto, né? Certinho, mas não dá, viu? Quando a coisa sai do controle, não tem quem segure, né? Fazer o quê? Amém? Mas é melhor assim do que termos um culto frio, formal e vazio, cheio de letras, cheio de estudo. Estudo é muito bom. Estudo da palavra é bom. Mas melhor ainda é quando nós sentimos a presença do Espírito Santo. E hoje Deus me mostrou uma coisa, né? Eu acho que é propício também dizer isso. Quando a irmã Adriana estava, aliás, foi ontem, né? Quando a irmã Adriana estava ali,
e ela comentou sobre um irmão que foi pedido oração para ele na semana passada, que ele teve um desmaio, ficou sem sentido, foi levado para o hospital e não voltava mais, uma dor de cabeça forte e tal, né? Mas agora ele voltou no hospital, ele voltou a si, e o médico disse para ele que uma parte do cérebro dele estava morta. Então ele não ficou com defeitos nas mãos, nos pés, nada, né? Mas uma parte do seu cérebro foi afetado. E naquela hora, Deus me mostrou, não está morto nada. E eu falei para a irmã Adriana, fala para o irmão, filho da senhora, para o irmão Lucas, falar para ele. Ele é crente, esse irmão, né? Ele é evangélico, ele crê em Deus, ele crê no poder de Deus. Fala para ele, não está morto nada. O que aconteceu foi um adormecimento nessa parte do cérebro dele, um adormecimento. Como se dá um adormecimento no seu dedo, no seu pé, alguma coisa assim. Mas não está morto, é assim diz o Senhor. Aleluia. O irmão precisa crer, ele chama... Eu esqueci o nome do irmão, nós tínhamos pedido oração para ele, aquele dia, não é? E Deus nos mostrou isso, o cérebro não morreu não, ele só sofreu um adormecimento por alguma avaria que a gente não sabe explicar, porque nós não somos científicos, né? Mas é só um adormecimento. Seu pé não dorme de vez em quando, não é? Sua mão, às vezes, fica dormente, como diz, né? E depois volta. Então é isso, né? Mas nós estamos aqui olhando na parte aqui do parágrafo. Deixa eu me ver aqui, eu acho que eu já estava no 89, né? Então a irmã disse para o moço, se você cair em alguma fraqueza, não fique fora de casa, volte para casa, porque o meu amor é suficiente para te receber e te ajudar. Assim é Deus. Mas vamos aqui, né? No 89. Uns dias depois, esse moço, né? Que recebeu essa declaração da esposa. Uns dias depois, ele estava comendo ao meio-dia com uns amigos em seu trabalho. E lhes disse, como pode a gente fazer algo mal contra alguém que te ama de tal maneira? Viu só? Como pode a gente fazer algo mal a alguém que nos ama de tal maneira? Aleluia. E a Bíblia que diz isto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você pode querer desgostar, desagradar o Senhor nosso Deus? Magoá-lo? Não é possível. Uma pessoa de sã consciência não faria isso. Magoá-lo, que te amou de tal maneira que deu o próprio filho dele para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. Aleluia. Então esse moço, ele estava trabalhando lá e ficou comentando na hora do meio-dia, no almoço, né? Com os rapazes lá. Como pode a gente fazer algo mal contra alguém que te ama de tal maneira? Ali o tem você. E como poderá a gente traspassar tal confiança? Aleluia. E você sabe de uma coisa? Que você confia em Deus, não é? E Deus confia em você? Como filho? Ele confia também. Nós temos um exemplo de Jó. Você sabe que o diabo, o Senhor estava reunido no céu lá com os Espíritos Santos, né? Os anjos. E de repente apareceu o diabo por lá. Aí o Senhor perguntou para ele, de onde vens, Satanás?
Ele disse, eu venho de passear pela terra, de rodear a terra e passear por ela. Aí, o que o Senhor perguntou? Vistes lá meu servo Jó? Às vezes eu brinco, eu sou um pouco brincalhão assim, e falo alguma coisa que eu penso que não seja ofensiva à face sagrada do nosso Senhor, né? Mas às vezes eu falo, ô Senhor, não pergunta nada pro diabo sobre mim, não. Porque ele perguntou pro diabo, né? Falou assim, olha, você viu lá meu servo Jó, como ele é fiel, como ele teme, como ele me respeita, como ele crê em mim, né? Quer dizer, o Senhor Deus insultou o diabo. Aí o diabo disse para o Senhor, ele é tudo isso que o Senhor está falando aí porque ele é rico, ele tem tudo, ele não fica doente, né? Ele tem bastante filhos, os filhos são todos saudáveis, tem uma esposa bonita, tem muita riqueza, tudo, então é claro que ele vai servir o Senhor, né? Mas não era isso, não. O diabo estava enganado. Assim como o diabo está enganado com você. Não é por isso não que você ama a Deus. Você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus, não é? Então o Senhor falou, não é isso não. Você pode tirar as coisas dele que eu vou provar para você que você está errado, Satanás. E ele tirou. Tirou a riqueza, tirou os filhos, né? Tirou até a saúde dele, que ele ficou com um caco de telha, raspando, assim, coçando as feridas, né? Aleluia. Mas depois de tudo, ele ainda disse assim, mas tem uma coisa. Ei, Satanás! O irmão Brana falou outro dia que quando ele foi tentar Jesus lá no Monte da Tentação, ele sofreu um choque de 10 mil volts que jogou ele no chão. O diabo recebeu um choque assim que jogou ele no chão. 10 mil volts. Né? Com Jó foi a mesma coisa, foi 10 mil volts também. E com os crentes de hoje verdadeiros, o diabo também recebe choques assim de 10 mil volts. Aí quando ele ficou sem nada, não tinha mais os filhos, não tinha mais a mulher, e não tinha mais o dinheiro, e não tinha mais a saúde, não tinha mais nada, mas o Senhor falou, você só não vai tocar na vida dele. Essa eu não te dou direito. A vida dele é minha. Nessa você não manda, você não toca. Mas o diabo tirou tudo dele, né? Por quê? Deus sabia o que estava fazendo. Eu falei que às vezes eu brinco daquele jeito, né? Deus sabia, falou, não, pode deixar que eu resolvo isso depois. Porque depois ele teve tudo em dobro. Mas quando ele estava naquela pior situação, que foi que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Toma, Satanás. Um outro choque de 10 mil volts. E o diabo toma tanto choque com os crentes verdadeiros, com os crentes sinceros, os crentes honestos. O diabo toma tanto choque e ele vai continuar tomando choques, não é? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou terminando já logo, já vou parar logo, né? E quando nós éramos pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós. Não foi você que foi a ele, não. Né? Você fala assim, eu aceitei, né? Jesus. Tá certo. Isso é uma verdade. Você aceitou, mas você aceitou, sabe por quê? Porque primeiro ele te buscou. Primeiro ele me buscou. Não foi eu que fui buscar ele, não. A Bíblia diz, não somos nós que buscamos a Deus. É ele que nos busca. Então olha o que ele está dizendo aqui. Você estava naquele lodaçal de trevas, então Deus veio a nós. Deus buscou a você, não você a Deus. As Escrituras dizem, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga.
Deus desceu ao lodaçal, lá onde nós estávamos. Deus desceu lá. Deus desceu ao lodaçal, onde você se encontrava, lhe buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Porque ele está dizendo que a fé perfeita, ela é parente do amor. O amor é maior, mas eles são parentes, né? Então, ele desceu lá no lodaçal, onde nós estávamos, tirou-nos de lá, do jeitinho que o filho pródigo estava, né? Fedorento. Tirou-nos de lá. Então, vamos terminar esse parágrafo aqui, né? Então, ele diz assim, isso tem que produzir um amor perfeito a Deus. Aí, quando você toma consciência disso, você teria coragem de abandoná-lo? Você teria coragem de entristecê-lo? Por isso São Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. E quem entristece o Espírito Santo é quem tem o Espírito Santo, Quem não tem, não entristece, não é? Então Paulo disse, não entristeçais, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vós estáis selados até o dia da redenção. Olhe o que você era antes e o que é agora. Quem fez essa mudança? Aleluia! Glória a Deus! Alguém lhe amou. Não pode você, então, ter fé no que ele tem prometido? Eu sempre digo isso, já disse tantas vezes. A maior prova do amor de Deus, da sua parte, é crer na palavra dele. É crer no que ele fala. Não é? Não pode você, então, ter fé no que ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Aleluia. Isso é certo. Glória a Deus. O amor, o amor perfeito e genuíno produzirá confiança na palavra dele. Então, se nós cremos na palavra dele, por que as coisas não acontecem do jeito que ele falou que era? Não é ele que está errado, não. A falha está do nosso lado, do lado do humano. Aleluia. Ele me encontrou quando eu não era nada. Parágrafo 91. Ele me encontrou quando eu não era nada. E ainda sou nada. Eu, profeta dizendo ele, mas eu digo eu, não é? E você pode dizer eu também. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada. Vírgula. Agora tem um mais aqui. Mais, né? Mas agora estou em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Deus é glorificado. Amém, né? Ele me encontrou quando eu não era nada, e agora ainda eu continuo não sendo nada, mas tem uma diferença. Agora esse nada está nas mãos de Deus. Agora, né? Agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual. Diga amém. Então, diga amém. Aconteceu, sucedeu igual comigo. Amém. Glória a Deus. Né? Que isso seja uma profecia. Ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor, quando estava testificando, abre aspas,
não sou o que devo ser, nem tampouco o que quero ser, mas a verdade é que não sou o que antes era. Amém? Isso é certo? Então ele disse, diga como a irmã disse, eu não sou o que quero ser. A sua alma quer ser igual a Deus, porque ela veio de Deus. E nós estamos, e ela, essa alma que veio de Deus, está dentro de uma carne que tem tendências pecaminosas. Por isso que a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Ela não vai no arrebatamento assim, não, desse jeito aqui não. Ela tem que ser transformada. Lá em Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, os outros de fora pensaram que eles estavam bêbados, porque sai do normal. O Espírito Santo tira a gente do normal. A gente esquece de falar português, a gente esquece da regra, esquece de tudo. Deixa eu ver aqui. Nem que eu não consiga mais ler, não tem importância. Nos anos 60, nós morávamos numa casinha bem pobrezinha, né? Vou contar bem rapidinho, quem sabe outra hora eu conto mais detalhadamente. E nós tínhamos culto na nossa casa, isso nos anos 60, né? Já faz 60 anos, não é? Então, era muito simples. Meu pai, saudoso, meu pai Aristides Alves da Silva, ele era o dirigente do culto. E não tinha muita gramática, muita ética, não tinha muito nada. Mas tinha a fé e o poder ali. A nossa casa era de tijolo, o chão era de tijolo, não tinha cimento. Era tijolo, esse tijolão, né? E a minha mãe tinha tanta fé, né? E nós recebíamos o batismo com o Espírito Santo lá, naquela casa, né? E era o batismo com o Espírito Santo verdadeiro. Falava em línguas, porque naquele tempo o Espírito Santo ainda estava operando daquela forma. E aí veio um irmão da Alta Paulista. Nós morávamos num vilarejo que se chama, né, Airosa Galvão, próximo a um distrito de Jaú, né? E aí veio um irmão lá da Alta Paulista, acho que de Uirapuru, veio trabalhar na usina de açúcar e não tinha onde ficar, e meu pai cedeu um cômodo para ele morar ali. E ele era muito assim, vaidoso, era moço jovem, né? Vaidoso, assim, aqueles ternos de linho tremedor, antigamente usava, né? Os ternos de linho, era chique, né? Terno de linho, tremedor, assim, e às vezes verdinho, cor de água de piscina, né? Cor de piscina, às vezes azul clarinho, cor de cinza, uns ternos muito bonitos. Ele punha-se no seu terno e ia para a igreja, que ele não congregava com a gente, ele congregava em outra igreja, mas ele morava ali, num cômodo, né? Aí, como o nosso culto não tinha muita ordem, não tinha muita ética, não tinha muito nada, então o culto deles acabava, que era na igreja, ele vinha embora para casa, nós ainda estávamos lá, orando e cantando, louvando e cantando e orando e tudo, né? E aí ele vinha e ficava ali também conosco. Ele não era sectário, esse irmão. Ele ficava ali também conosco. E de repente, seu moço, o Espírito Santo caiu ali, naqueles irmãozinhos humildes, aquelas irmãzinhas humildes, não é? O Espírito Santo caiu ali e pegou esse irmão com aquele terno de linho. Eu não esqueço até hoje, um terno de linho verdinho, cor de água de piscina, né? Assim, verde piscina que fala. O Espírito Santo caiu nesse irmão. Misericórdia! Esse irmão começou a falar em língua estranha, não é? E ele caiu no chão, naquele chão de tijolo. Agora vocês imaginam a casa de chão de tijolo, né? E o quintal não era calçado, se nem dentro de casa não tinha cimento, ia ter no quintal, né? Aí o quintal era pura terra, puro barro. Rapaz, desculpa a minha expressão, mas esse moço rolava no chão com aquele terno de linho e rolava para cá, e falava em língua, e falava e tal, e não parava mais. Aí com muito custo ele acalmou, levantou
E aí, quando a gente ia cumprimentar ele, Pai do Senhor, irmão, falava em língua estranha. Eu não estou zombando, eu estou glorificando a Deus por aquele primeiro amor. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ainda. Ele não conseguia conversar mais, o irmão. Se ele fosse falar Paz do Senhor, Deus abençoe, falava em língua estranha, né? Porque, na verdade, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, para poder controlar, né? O profeta é aquele que recebeu. Mas quando a pessoa recebe, ele é um bebê, e o bebê não sabe controlar nada, não. Bebê não controla nada, ele só sabe chorar, ele derrama leite na brusinha, e ele faz xixi na fralda. Bebê não controla nada. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele era um bebê, na verdade, né? Mas que Deus nos ajude, irmãos. Passou a hora aqui um pouquinho, meu Deus do céu. Que os irmãos me perdoem. Eu estou pedindo perdão da minha parte, mas o Espírito Santo não precisa pedir perdão para ninguém, não. Ele queria que fosse assim. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde e que nós possamos cada dia mais crescer nessa graça, nessa fé, nesse conhecimento de Deus. E não é conhecimento aqui na cabeça, não, é conhecimento na alma. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar agradecendo. Pai amado, agradecemos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais este culto, ó Pai, por estas bênçãos que nós recebemos, que a gente nem espera, nós não somos dignos, mas o Senhor está sempre derramando esse orvalho, como disse o salmista, como o orvalho de Hermon que cai sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém, meu Pai, amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e até o nosso próximo culto. Amém.